Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre Fernando, caríssimo diácono, seminaristas, religiosos, religiosas, vocacionados, meus irmãos e irmãs, que bom que nós estamos aqui. É sempre muito bom agradecer a Deus a graça de participarmos da Eucaristia. Às vezes nós nos esquecemos de nos alegrar por cada Santa Missa que participamos, por cada Eucaristia que nós celebramos juntos. Não podemos deixar o nosso coração se acostumar em não agradecer ao Senhor. É preciso que tenhamos gratidão àquilo que Deus nos concede. É preciso que nós desdobremos as nossas vontades para participar de cada Eucaristia que nos é proposta, que somos convidados. Vejam, não há presente maior para nós do que estar na presença do Senhor. E neste augustíssimo sacramento da Eucaristia, Ele está todo inteiro. É bem verdade que em todos os sacramentos Deus está, mas na Eucaristia, de uma forma ainda mais surpreendente, seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, ao iniciarmos este tempo de encontro, de retiro, este tempo de graça, pela graça e na graça, devemos render ao Senhor, então, todo o nosso louvor e agradecimento. O Seara é para nós, queridos irmãos e irmãs, oportunidade de fortalecermos-nos na fé, ouvir a palavra do Senhor, porque se não é Ele o centro de nosso encontro, tudo está perdido. Mas nós temos a certeza de que o centro é o próprio Cristo, o próprio Deus. E então iniciar este encontro tendo presente diante de nós esta verdade, que é o Senhor que nos convoca, é pela presença dEle que nós estamos aqui. Me recordo do Evangelho da Samaritana, quando Jesus, ele chega primeiro no poço, depois a Samaritana chega. E aquele diálogo maravilhoso que se desenvolve, é Cristo que propõe. Então, não fomos nós que chegamos primeiro aqui no Seara, é o próprio Senhor. E Ele não chega de um modo qualquer, mas Ele chega para nos esperar, nos aguarda, ansioso. Então não é à toa que você veio aqui. Viemos para nos encontrarmos com o Senhor, porque Ele ansiosamente nos aguarda. E por isso, Ele, centro de nossa fé, nos oferece a Sua palavra, para conduzir a nossa vida, para conduzir o nosso encontro. Façamos então deste Seara um grande momento para nos encontrarmos com o Senhor, para deixar com que a nossa fé de fato se renove. Quantos não nos encontramos às vezes desanimados, cabisbaixos, cansados, e aqui, como um oásis, somos capazes de recarregar as nossas energias para continuar durante todo o ano, cada um diante da sua própria realidade, diante das suas dificuldades, mas que aqui nós temos a plena certeza de que temos no Senhor a esperança e a força de continuar firme e forte, porque Ele de fato nos abastece, Ele nos conduz por este caminho tão bonito.
Então, hoje nós ouvimos a sua palavra tão rica e necessária. A palavra de Deus, ela é para cada dia necessária, nova, traz novidade, nunca é repetitiva, ainda que por várias vezes escutamos a mesma palavra, ela não se repete porque nós, todos os dias, temos no nosso coração uma nova perspectiva de vida. E hoje ouvimos no Antigo Testamento, Deus que cria o homem, Deus que concede o homem, a mulher, a inteligência. E como foi a criação? Como foi a criação? Deus formou com suas próprias mãos, do barro, o homem à sua imagem e semelhança. E quando nós tocamos em algo, nós, pessoas humanas, deixamos a nossa digital, a nossa marca. Vejam bem, se também não é assim com as mãos de Deus. Quando Ele nos formou, deixou em nós também as suas marcas. Por isso nós não somos qualquer criatura. Somos a única criatura que consegue louvar, bendizer o seu Senhor e Salvador. Somos os únicos que conseguimos dizer a Deus: nós te amamos, eu te amo, meu Deus, eu preciso de ti. As outras criaturas não conseguem, porque em nós estão as marcas profundas do Senhor. E não adianta querer raspar esta marca em você, ainda é leve, ninguém tira, porque nos faz pertencentes a uma ordem muito maior do que só a ordem das criaturas mundanas. Além de sermos deste plano terrestre, pertencemos também ao plano espiritual, pertencemos também à ordem da eternidade, justamente porque carregamos em nós, desde a criação, conforme ouvimos na primeira leitura de hoje, estas marcas de Deus. Nunca podemos nos sentir sozinhos, mesmo quando as situações da vida parecerem dizer que estamos isolados, desolados, perdidos. Nunca se sinta sozinho. Recorde-se disso. Quando fomos criados, Deus deixou as suas marcas. Um pedaço de Deus está em nós. Isso não nos permite vagar pelo mundo afora sozinhos. Mas é preciso também, queridos irmãos e irmãs, respondermos a este amor. É de graça pela graça e não nos obriga. O amor de Deus, ele se propõe a nós, ele não se impõe. Ninguém pode vir à Santa Missa, como dizia lá no início, obrigado. Nós não estamos aqui obrigados, nós não fomos coagidos a participar da Santa Missa. Se viemos, é porque quisemos, foi do nosso desejo. Isto agrada o coração de Deus. E agrada a Deus porque em cada Santa Missa nós podemos ser melhores. A palavra de Deus nos motiva a ser melhores. Não iniciamos e terminamos do mesmo jeito. Ainda mais nesses dias intensos de encontro. O que você espera deste encontro do Ceará? Quais são os frutos do seu espírito? No seu espírito você deseja alcançar? Recorde-se disso. Se as marcas de Deus estão em nós, podemos suplicar a Ele presentes, dons, frutos espirituais, para que possamos viver ao longo deste ano, ao longo de nossa vida, com mais tranquilidade. Não obstante as dificuldades que passamos, as tribulações que enfrentamos. Por isso, suplique a Deus o fruto espiritual neste encontro. E eu proponho a vocês, queridos irmãos e irmãs, com base no Evangelho que há pouco ouvimos, pedir a Deus o fruto espiritual da pureza de coração. O nosso coração, todos nós, precisamos ser mais puro, ter um coração mais puro. Se fomos criados por Deus desta forma, não podemos nos afastar daquilo que foi o sonho, o desejo do Criador. Precisamos suplicar a Ele: dai-nos, Senhor, um coração puro, um coração como de criança. É o que ouvimos no Evangelho de hoje. Levavam crianças para que Jesus as tocasse.
As crianças iam até Jesus. Elas desejavam Jesus. E não desejavam com interesses. Diferente de tantos outros, daqueles que passavam talvez por uma enfermidade, iam a Jesus com o interesse de ser curado, de ser liberto. Um interesse positivo, porque acredita que somente o Senhor poderia realizar aquilo. Mas a criança não tinha interesse algum. Ia por liberdade, por querer, desimpedida de qualquer obrigação. E ali naquele cenário tão bonito, os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, estavam repreendendo as crianças. Poderiam pensar assim: Jesus, tem tantas pessoas que precisam ser tocadas, precisam ser curadas, não vamos perder tempo aqui com essas crianças, porque elas, graças a Deus, estão bem. Vamos dar atenção aos que precisam. Talvez os discípulos pudessem repreender as crianças por isso, pensando na boa intenção de ajudar tantos outros. Mas o fato é que Jesus se aborreceu com aquela atitude. Jesus se aborrece, talvez, quando nós impedimos as pessoas de se achegarem a Ele. Um coração impuro, um coração marcado pelo egoísmo, pela autossuficiência, por às vezes querer controlar a ação de Deus, impede tantos outros de se achegarem ao Senhor. Então, peça aí no seu íntimo: Senhor, que eu não seja pedra de tropeço para ninguém, que eu não atrapalhe ninguém a se aproximar de vós. Pelo contrário, como nos recorda o Papa Francisco e também nos estimula a sermos ponte, canais da graça de Deus, favorecer com que as pessoas possam ter um encontro com o Senhor. Se nós estamos próximos a Ele, se nos alegramos com Ele, temos esta oportunidade, esta alegria, como impedir alguém de ter o mesmo? Então, reze isto, que você não seja pedra de tropeço, para que as pessoas não se aproximem do Senhor. Que você, com o seu testemunho, com a sua vida, todos nós, na verdade, não façamos como os discípulos, que afastavam as crianças, as pessoas do Senhor. E aí, Jesus então diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, aqueles que são indefesos, aqueles que precisam, que necessitam, que são puros, devem se chegar ao Senhor. Nós não podemos nunca querer ser muro de separação, barreira que impede os outros de se aproximarem de Cristo. Junto com o fruto espiritual de um coração puro, peçamos também a Deus esta graça de sermos ligação, levar as pessoas ao encontro com Ele. Se experimentamos alegria, que também possamos providenciar, prover, que os outros experimentem a mesma alegria no Senhor que nós experimentamos. E aqui, queridos irmãos e irmãs, a chave de leitura para compreendermos este texto. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Mas como assim? Como é receber o reino de Deus como uma criança? Há uma parte negativa, nós podemos dizer assim, que nós não precisamos copiar. É a infantilidade, uma fé infantil. Isso nós não podemos ter. Uma fé pirracenta. Quem tem fé pirracenta? Não precisa de levantar o braço, não. O que é isso? Se o Senhor não fizer isso para mim, eu fico emburrado. Choro, esperneio, não vou à igreja, não faço as coisas porque o Senhor não fez o que eu queria. Isso é uma fé infantil. Querer negociar com o Senhor. Eu só faço isso se o Senhor fizer aquilo por mim. Nós não podemos ter uma fé infantil. Nós não podemos negociar com o Senhor. Precisamos uma fé adulta, saber que é Deus quem nos diz a palavra, e não nós que o ordenamos a realizar aquilo que queremos. Não adianta ficar de cara fechada para Deus, não adianta ficar emburrado, não adianta ameaçar. Quem perde somos nós. Uma fé infantil precisa ser amadurecida. Precisamos ter uma fé
adulta, uma fé capaz de responder àquilo que o Senhor nos pede, muito antes de recebermos algo em troca. Uma fé que não seja interesseira, uma fé que seja firme, mesmo diante da tribulação. Como Pedro, afundando nas águas, diz: Senhor, salva-me. Pedro, homem de pouca fé, preciso acreditar no Senhor, mesmo diante da maior tempestade, e não vacilar no crer, no acreditar. Depois, o que nós precisamos ter das crianças para recebermos o reino dos céus é o coração puro, aquele fruto espiritual que eu já havia mencionado. Um coração que tenha candura, pureza, leveza, que acredite em Deus. Quantos aqui nós já não fizemos aquela brincadeira com as crianças? Fica num degrau mais alto, não é assim? E o adulto fica embaixo, bate a palma e fala assim: vem! E a criança pula, ela acredita, ela se lança no pai, na mãe, naquele que ela confia. E é isto que nós precisamos realizar no Senhor: se lançar sem medo, nos precipitar nos braços dele, sem desconfiar, sem titubear, sem virar as costas para Deus. Como lá na criação, depois da queda, Adão e Eva fizeram. Perderam a candura, perderam a pureza da criança. Quando se atinaram que tinham pego do fruto proibido, perceberam: estamos nus, estamos pelados, o que vamos fazer? Vamos nos esconder de Deus, virar as costas para Deus, não ter Deus mais como um amigo, como um companheiro. É isso que nós precisamos evitar. Por isso é preciso pedir a Deus a graça de um coração puro para nos lançar nele sem medo, nos jogar em seus braços, acreditar de fato que Ele não vai nos deixar cair. Ele não vai nos deixar cair. Se Ele nos propõe algo, queridos irmãos e irmãs, a sua palavra é verdadeira. A palavra de Deus não volta atrás. Por isso é preciso, como uma criança, receber o reino de Deus com alegria, com leveza, com pureza, com coragem de se lançar na proposta do Senhor, sem ficar querer negociar as coisas. Não, eu vou seguir o Senhor, mas depois que eu terminar isto daqui. Não, eu vou à missa depois que terminar o jogo. Não, eu vou para o trabalho pastoral depois que eu descansar 2, 3, 4, 5 semanas direto. Então é preciso nos lançar no Senhor e assim entrar no reino dos céus. E vejam, quando nós nos lançamos nos braços do Pai, os braços do Senhor, sem medo, sem reservas, Ele abraça. O texto bíblico diz que depois que Jesus ensinou os discípulos: olha, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então é preciso ter essa pureza, essa leveza, esta candura no coração e se lançar no Senhor. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Esse gesto bíblico que nós, com a graça de Deus, ainda temos presente no meio de nós, significa a decisão de Deus em nos abençoar, nos bendizer, querer o nosso bem, o abraço de Cristo. Quantos de nós hoje não precisamos também deste abraço de Cristo? Quantos de nós não estamos com saudade do abraço de Cristo? E não é porque Ele está de costas viradas para nós, não. Nós é que muitas vezes nos viramos para Ele, contra Ele, fazemos pirraça. O Senhor está demorando demais a me atender. O Senhor está demorando demais a fazer aquilo que eu quero. Parece até quando a gente era criança, a gente pedia aos pais da gente alguma coisa assim: na volta a gente compra. Não era assim? Deus não fala na volta a gente compra, Ele só diz: ainda não é o momento, mas haverá um momento. Haverá um momento. Por isso, queridos irmãos e irmãs, possamos viver bem este ceará, este encontro com o Senhor, pedindo a Ele a graça de nos motivar nestes frutos espirituais, da pureza de coração, de não sermos tropeço e impedimento para os outros, e saber que é Ele que nos atrai. É por Ele que nós estamos aqui. Não há outro sentido senão o próprio Senhor. Como Moisés via, atraído por aquela sarça que ardia sem se consumir. A presença do Senhor dizendo para ele: Moisés,
Tire as sandálias dos pés, fique sem reservas. Mais uma vez, uma imagem de como uma criança que brinca, feliz, alegre, sem medo. Fica correndo, que beleza, as crianças correndo por aqui, brincando. Moisés devia estar assim também ali diante do Senhor. Tire a sandália dos pés, Moisés. Eu sou o Deus dos pais. Eu ouvi e desci para salvar o meu povo. Que nós também possamos ter essa plena certeza de que estamos aqui, não é por outro motivo, é para estarmos com o Senhor. Por isso eu convido a todos agora a cantarmos essa canção, pedindo a Deus que nos conceda a força, a graça, a sabedoria, para bem administrarmos a nossa vida, administrar os nossos passos. E pela graça dessa Santa Missa que hoje Ele nos concede, esta bênção especial, de suplicar a Ele um coração puro, um coração que arda de amor e que nunca se afaste da sua presença. Sarça que só queima e não se apaga, somos tua igreja, vimos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. De Manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, queima de novo. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar
fogo purifica o homem, que o fogo do Espírito também nos purifique a todos nós, que dissipe de nossos pensamentos aquele mal que nós tramamos contra as pessoas, que dissipe dos nossos pensamentos o mal que tramamos contra nós mesmos. Quantas armadilhas nós nos propomos e caímos nas armadilhas que nós mesmos fazemos. Peça a Deus então que pelo fogo do Espírito te conceda um coração purificado, que os seus olhos possam procurar ver coisas boas para alimentar bem a sua alma. Peça ao Senhor que purifique a sua intenção, para que não se torne pedra de tropeço, mas que se torne ponte, que favoreça com que os outros se encontrem também com o amor que tanto nos amou. Por isso, peça ao Senhor que pelo fogo do Espírito Santo que agora nós celebramos nessa vigília, que conceda estes frutos espirituais. Manda teu fogo, bem baixo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Com mais força, igreja. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo. Deixe sua vida que você precisa Queima de novo, pela força, pela graça do Espírito. manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, E a gente, como a criança, se lança nos braços do Pai, pelo fogo do Espírito, se lança nos braços do Senhor e acredite que Ele nos purifica. queima de novo, queima. E foi a tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar. Na suavidade do Espírito, na brisa do céu, de novo, sempre que necessário, Ele está pronto a nos conceder os bens que precisamos. Basta, como